Brasília, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou que é discriminação não julgar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância só porque o tema tem relação com o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que colocar em pauta, haja repercussão que houver. Em sua avaliação, é preferível que os 11 ministros da Corte julguem as duas ações que pedem a suspensão da execução antecipada da pena antes de analisar o habeas corpus de Lula. O ex-presidente tenta evitar prisão até o esgotamento de todos os recursos no caso do triplex no Guarujá, São Paulo. O ato de pautar não é norteado por envolvimento deste ou daquele cidadão. Processo, para mim, não tem cara, tem conteúdo, disse. Marco Aurélio é relator de duas ações nas quais o STF firmou, em outubro de 2016, o entendimento de que é possível iniciar o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Marco Aurélio foi voto vencido na época. Mesmo liberadas para serem julgadas no mérito, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, afirmou no final de janeiro que usar o caso do ex-presidente Lula para revisar as ações seria pequenar o STF. Uma semana depois das declarações, o ministro Edson Fachin negou o pedido liminar do ex-presidente para evitar a prisão, e decidiu submeter ao plenário da Corte a análise do caso. Fachin citou que o plenário é o local adequado para julgar o mérito do habeas corpus de Lula, destacando que pendem de julgamento no mérito as ações sob relatoria de Marco Aurélio. Na terça-feira, num gesto de pressão sobre a presidência do STF, a segunda turma da Corte encaminhou para análise do plenário 2 habeas corpus que tratam de prisão após condenação em segunda instância. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello apontaram a necessidade de uma decisão do Pleno sobre o mérito das duas ações de relatoria de Marco Aurélio, antes da decisão sobre casos concretos. Ao comentar a decisão dos colegas, o ministro destacou que o colegiado é sempre uma caixa de surpresas. Não sabemos qual vai ser a definição. Alguns dizem que o ministro Gilmar Mendes vai evoluir. Marco Aurélio disse ainda que, quando a Corte firmou o entendimento de que é possível executar a prisão após condenação em segunda instância, o fez de forma precária e efêmera. Mais cedo, o ministro decano do Supremo, Celso de Mello, comentou que é necessário que o plenário da Corte, órgão naturalmente competente para decidir essa questão, se pronuncie sobre o tema. Assim como Marco Aurélio, o ministro considera ideal que o Supremo julgue as ações gerais de segunda instância antes de analisar o caso de Lula. Isso permitirá ao tribunal examinar em tese, sem qualquer vinculação a um caso concreto ou a uma determinada pessoa, a questão. A questão não é partidária, a questão não é política. É eminentemente constitucional e envolve um direito que assiste a todos e cada um de nós. Pessoal, vamos ficar atentos a essa manobra, que alguns ministros do STF estão querendo fazer. Não podemos aceitar retrocessos, não é justo, com o povo brasileiro, que eles mudem o entendimento da prisão em segunda instância, para beneficiar o ex-presidente Lula. Como todo mundo sabe, foi Lula e a Dilma quem indicou a maioria desses ministros da Suprema Corte. Vamos protestar nas redes sociais e fazer chegar a eles os nossos protestos. Pois o povo honesto e trabalhador desse país não aguenta mais tanta corrupção. Temos que colocar todos os corruptos atrás das grades. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado ou condenado na Operação Lava Jato. Pessoal, não podemos ter corruptos de estimação. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. Brasília.